A AGI é uma inteligência artificial de uso geral, então ele tem uma capacidade semelhante ao humano, ele consegue aprender, ele consegue interagir, ele consegue prever. E um dos pontos que se chama nessa AGI é a singularidade, é quando tiver capacidade da inteligência artificial ser igual ou melhor do que o ser humano. Então a GPT, que é uma linguagem generativa de transformação, então essa linguagem ela tem uma capacidade muito boa de lidar com texto, com lidar com informação, mas ela é sempre probabilística. Então, qual é um problema dela? Se ela não tem a informação correta, ela vai alucinar. Ou seja, ela não vai dizer que não sabe e ela vai te trazer informação que não são fatos. Então, para prever futuro, ela não consegue. Por quê? Porque ela vai se basear em dados passados e vai fazer uma projeção, um percentual. E como o futuro tem variáveis, ela não é confiável. E o problema do passado é, quando o texto é muito grande, ela não consegue trabalhar com memória, então a informação que ela não tem, ela estima em percentuais. E isso pode, como a gente chama, alucinar, ou seja, passar informação que não é verídica, num formato de linguagem que a gente acha que é legítimo. Uma das coisas importantes nessa nova inteligência artificial de causalidade é que ela, diferente da outra que apenas procura ver correlação entre os dados, ela procura ver os efeitos. Então, o que tem uma variável causa efeito na outra e as consequências disso. Então, isso está muito mais próximo ao ser humano de identificar fatores e até prever em doença, na área jurídica, na área de projeção do que nós queremos. E, inclusive, de analisar possibilidades. Por exemplo, olha, eu quero gerenciar para que as pessoas não saiam da empresa. Então, o que eu faço? Eu posso criar, inclusive, contrafactual, são mecanismos de dizer, se eu der treinamento, isso vai dar um efeito melhor ou pior nessa questão. Então, eu posso até prever situações que eu não tenho dados, por isso contrafactual, e para isso eu vou ter garantias das causas e os efeitos desse treinamento ou não desse treinamento. Será que se eu fizer uma festa com essa minha turma vai ser melhor? Eu vou conseguir manter mais eles dentro da minha empresa ou não? Então é muito interessante comparado à outra que simplesmente vê as relações. Essa vê uma variável o que afeta em outra variável. É uma área da inteligência artificial muito interessante. Já há muitos anos se tem, mas agora parece que ela está entrando para complementar as generativas, principalmente na questão factual e na questão de alucinações.